Perfeito. Então, vamos acalmando nossos corações, nos esquecendo, nos libertando um pouco das preocupações do dia a dia e nos concentrando aqui no nosso encontro, pedindo toda a proteção de toda a equipe espiritual que é aqui preparando o ambiente para esse nosso encontro. E assim iniciamos com a prece: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal e praticar. O poder, o reino, o amor e a glória para tudo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Fátima. Bem-vinda, Selma. Então, estamos. Boa noite a todos. Nós tínhamos combinado na última aula que a gente iria fazer a conclusão do tema anterior, né? Agora, no início dessa aula, então, tinha mais um tópico, uma pergunta para a gente trabalhar. Eu só não lembro que eu não registrei quem estava no grupo 3. Vocês sabem? Também não lembro, não. Grupo 3, qual era a pergunta? Era quais as consequências físicas e espirituais do aborto. Eu não me lembro. Bom, O meu grupo era o 2, era eu e o Rafa, mas o nosso não era... Gilberto, Gilberto e Jussara, né? Não, eu Não é? estava com o Rafa, não, eu estava com o Rafa. Você Então, estava com a dois, Jussara? não, dois acho que era eu, a Jussara. Era só nós duas? Eu acho que sim, Fátima, a gente estava em poucas pessoas. É. Mas então fazemos todos juntos. Sim, melhor, boa Seja ideia. por isso, né? A gente tinha repassado a primeira questão sobre os anticoncepcionais, né? Entendendo que sim, é lícito a gente fazer o planejamento familiar, mas obviamente que temos os nossos compromissos espirituais também, que de uma maneira ou de outra vão se cumprir, né? E também tínhamos falado sobre a questão da visão da doutrina espírita sobre o aborto, né? Entendendo que para nós espíritas realmente é uma prática, né, não aconselhável no momento que ali tem já uma vida em gestação e um espírito já ligado àquele embrião, né? Desde o primeiro momento da concepção, né? E aí estamos falando das exceções, enfim. Óbvio que aí sempre está o campo do livre-arbítrio de cada um, né? E a gente buscando entender quais as consequências. E justamente aqui tem as consequências, principalmente as físicas e espirituais, né? Então, talvez aqui deixar aberto para a gente, né, compartilhar o que foi que a gente entendeu aí do texto de subsídios, né, que a gente estudou. Bom, alguém gostaria de trazer alguma coisa ou vamos percorrendo os tópicos e comentando em cima deles? Como é que vocês preferem? Então vamos fazer assim. Pode Vamos transcorrer, Jorge. Vamos sim, vamos sim. Bom, aqui tem no texto alguns tópicos, né? Mas aqui citando
texto do Barcelos, né, no livro Sexo e Evolução, ele traz que as consequências imediatas do aborto delituoso, né, aquele feito de propósito, né, sem uma razão, enfim, de proteção, né, da mãe ou coisa desse tipo, quando, né, a doutrina reconhece que é possível, né? Então ele diz que essas consequências se refletem primeiro e em maior grau no próprio organismo da mulher, né? Pois abortar, que está escrito, é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno, né? E aí ele fala do centro genésico, né? Que é um centro de forças, né? Que tanto homens como mulheres têm, né? Que é o santuário das energias criadoras do sexo e tem sua contraparte na organização perispiritual da mulher. Com a prática do aborto condenável, sofre desequilíbrios profundos, ainda desconhecidos da ciência terrena, né? A gente sabe que todo ato moral que a gente tem, né, em vida, ele mexe com energias espirituais, né, e que impactam o nosso perispírito, né? E fica ali aquele registro, aquela marca, né? Que mais cedo ou mais tarde retorna para o corpo físico de alguma maneira. Às vezes não é nessa encarnação, pode ser em outra, né? Isso acontece com várias outras situações, não só do aborto, né? Mas, por exemplo, alguém que é muito rancoroso, né? Ou alguém que é maledicente, quer dizer, todas essas coisas vão deixando uma carga energética desequilibrada dentro de nós, né? E não ia ser diferente nesse caso aqui também, né? Não sei se alguém tem algum comentário adicional, pergunta. Essa parte parece bem clara, né? Bem lógica. Não vejo. Não, eu não sei se eu estou ouvindo ou ninguém está falando. Eu estou Bem clara, né? eu estou Bem ouvindo. específica, obviamente tem, né? Sim. Então vamos em frente. E aí está dizendo aqui, já em outro ponto, né, que quem quer que venha praticar esse delito, que é o caso do aborto, né, ou com ele colaborar, né? Então não é só a mulher, mas pode ser o companheiro, pode ser o médico, a enfermeira, quem for, né? Predispõe-se a alterações significativas do centro genésico. Então, todos eles, de alguma forma, estão sendo, estão, de alguma forma, lidando com essas energias, né? Em seu perispírito, como consequências atuais e posteriores, né? Então, na esfera patológica de seus órgãos sexuais e também, por vezes, do senso de força coronário, cardíaco e esplênico, com todas as repercussões pertinentes. Porque ele está dizendo que não é só os órgãos sexuais, mas outros órgãos também do corpo, né? Nós estamos preparando hoje a reencarnação de amanhã. Quer dizer, no fundo, o que a gente tem feito hoje vai dizer como é que a gente vai reencarnar nas próximas vindas aqui, né? Até aqui também tudo bem? E aqui ele fala dos casais humanos, né? Que o André Luiz fala em Missionários da Luz, né? Que muitas vezes ficam sem filhos, né? Visto que anularam as próprias faculdades geradoras, ou seja, né? Abusando dessa maneira, né? Cometendo esses atos, acabam se vendo impedidos, né? De gerar filhos em encarnações posteriores, né? Então, aqui vem algumas das consequências que não é só do homem, da mulher, mas também pode envolver o homem, né? Nesse caso aqui. Dicionários da Luz é aquele livro que fala da reencarnação do... Agora eu lembrei do nome dele, é Segismundo. Segismundo, que era aquele espírito, né, que tinha dívida com o casal e estava com dificuldade de ser concebido, né? Exato. Porque espiritualmente ele era rejeitado pelo pai, né? Mas que no final eles acabam se entendendo e ele reencarna. Bom, e
E aqui, finalmente, também André Luiz, esse aqui está em Nosso Lar, né? Ele traz o caso dessa pessoa, né? Uma mulher que era impedida de entrar na colônia, né, do Nosso Lar, justamente porque ela tinha um baixo teor vibratório, né? Suas irradiações espirituais, em razão dos abortos por ela cometidos, né? E, se eu não me engano aqui, não é que ela fez o aborto, ela abortava, né? Ela ajudava Mas, no aborto, ela era pelo que eu aborteira. entendi. Isso, É aborteira, né? isso. Então, é interessante até ele desenvolve um pouquinho esse texto no, no, no material, né, que a gente estudou, né, que fala que André Luiz, a princípio, não consegue perceber nenhuma situação diferente, né? E aí a Narcisa, né, que é aquela enfermeira que ajuda ele lá naquelas câmeras de retificação, ela, ela começa a orientar, né, e a visão dele para ele perceber, né, como o perispírito daquela pessoa tinha um registro desses atos, né, desses processos que ela ajudou a realizar, que ela carregava consigo. E ela não entrava porque ela ainda não tinha se arrependido, né? Ela ainda não tinha chegado ao ponto de entender que aquilo ali era um erro, né? Então, ela não estava compatível com o início de um processo de, de regeneração, né? Então, não teria o que eles poderiam fazer por ela naquela situação. Não é por maldade nem por negligência, né? Ela realmente não tinha disposição para ser ajudada, né? É uma figura bem forte. Tem essas Bom, clínicas de e aqui, arroba, né? imagina, né? Nossa, como é O a Emerson, situação o Emerson espiritual acabou de dessas chegar aí. pessoas. Quem chegou? O Emerson, Ué, mas seja bem-vindo, boa Emerson. noite. Oi, Pode falar. Emerson. Tá, gente. E eu gostaria só de concluir esse tema. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta depois, à vontade. Mas Eu aqui está queria uma colocar imagem de São. alguma. Queria colocar, Jorge, Pode. uma coisa que Aham. me ocorreu agora. Eu acho que Uhum. toda programação, toda concepção, ela nasce numa programação, né? Uhum. E a pessoa, quando faz o aborto, ela interrompe essa programação. E ela vai Sim. causar um, um, um fato complicado, né? Para você consertar uma coisa que estava programada e você quebrou. Agora, eu acredito Uhum. que deva ter a concepção que não é programada, né? Acredito, né? Um ato É, sexual que aconteceu uma noite, a pessoa engravidou e não estava programado, ou você acredita que tudo não tem esse acaso? é, então, a gente está no terreno que o acaso não existe, né, Fernando? Sei. Não quer dizer que todas as coisas são programadas com antecedência enfim, está lá no plano de ação do ano, coisa desse tipo, né? Tem muitos espíritos que encarnam dentro dos automatismos, né? E até da sintonia de vibrações e tal que existem. Mas, mas, mas entenda que se ele está reencarnando é porque tem uma designação de que ele volte ao mundo, né? Então ninguém nasce por acaso, né? Todo mundo nasce quando tem a necessidade de nascer e tem uma missão de evoluir a partir disso daí. Então toda e qualquer gestação é uma gestação que em princípio né, tem que ter o seu curso, tem que vingar, né? A não ser que por razões naturais, aí não é uma intenção espontânea, ele não venha vingar, né? Mas aí já é outra coisa. Mas é a mesma coisa como qualquer pessoa está viva, né? Se eu for lá e tirar a vida de alguém que está aí na rua, eu também estou
interrompendo o processo encarnatório dele, né? Ele tem lá uma missão, enfim, não é, eu não tenho esse direito, né? Aliás, o mandamento que a gente aprende é o não matarás, né? E não matarás, ponto, né? Não tem vírgula aí, né? Sim. Então Na vou verdade, matar Josi, mesmo. a dúvida é porque o aborto ele quebra uma programação ele Sim, deve causar vamos fazer uma linguagem meio simplória, deve causar um desconforto em toda aquela cadeia que formou. sim, Então, sim. quando existe uma concepção que não estava programada, eu acredito que também que deva causar uma correria para como é que nós vamos resolver isso agora, né? No plano É, espiritual, né? mas então, não é que não tem uma concepção não programada, até podendo ouvir os outros, né? Ela sempre tem uma razão de ser. Ela pode não ter sido desejada ou Tá, planejada tá. pela mãe, pelo pai, né? Mas assim, do ponto de vista do plano espiritual, se está nascendo alguém ali, está sendo concebido alguém, é porque era o momento dele vir, né? Ou daquele espírito vir. Então não é um acidente, né? Tá. Nenhuma reencarnação é um acidente assim de que, opa, não era para ter vindo e agora estou vindo, né? Não, É um não. início Se eu estou muito vindo é porque eu cruel, não? preciso. Pois é. E há uma Imagina, né? programação, é uma programação muito cruel para a mãe, né? Eu acho. Mas eu E acho para que o Não, pai não, estamos também, falando de né? uma concepção, estamos falando de uma concepção, não estamos falando de um estupro, né? Estamos falando Sim, de. mas se Eu é só um entendi foi isso, né? se é uma concepção gerada por É, estupro, o assunto realmente, é, né? eu acho que no plano espiritual é, acontece muitas. Essa fase que vocês estão discutindo realmente deve estar sujeito tanto na questão da concepção, seja do estupro, seja da qual for, que pode acontecer. Isso tudo cai dentro de um plano de programação já de espíritos mais ou menos, que estão sujeitos a uma programação e reprogramação das coisas. Isso é muito interessante, reprogramação também. Aí aconteceria naturalmente esse espírito renascer novamente de uma outra forma, sei lá eu como, até indiretamente. é, Agora, nos planos, quanto mais assim é, ligado ao plano material, mais ao reino animal, instintivo propriamente dito, aí não há tanto problema não, viu? A coisa é, aconteceu e desaconteceu, acaba voltando de uma outra forma. Está tudo a é, questão da parte instintiva que nós vivemos, né? Mas quanto mais a gente vai é verdade. evoluindo, mais sujeito a programações que nós vimos, até participamos da programação, tudo pode acontecer e reacontecer. Isso é um fato, viu? Uhum, Porque o é, nosso livre-arbítrio está em funcionamento nessa hora também, compreende? é, Isso é muito é, importante levar em consideração, o livre-arbítrio nosso. é. Na verdade, eu acho que a Fátima traz uma outra colocação, né? No caso do estupro, Não, é porque né, o Rafa Fátima? tocou no É, assunto. Se um é, é. estupro O, estaria numa programação, e aí Então, todos estão programados, né? O que acontece? Será que alguém nasce destinado a matar alguém? Não, né? É sempre o livre-arbítrio dele, né? E o que vamos dizer assim, a providência faz é aproveitar essas situações, né? Então, eu sempre lembro aquela frase do Evangelho que diz o escândalo é necessário, mas ai daquele por cuja mão o escândalo vier, né? Então, muitas vezes uma situação como essa acontece e aí existe o aproveitamento para que a pessoa, né, o espírito reencarnante encontre um caminho para reencarnar. Mas ai daquele que fez isso, né? Realmente que crime esse a pessoa, né, tem nas mãos ao ter feito um ato de violência como esse. Né? Mas, obviamente, que a criança que está ali, ela não é culpada
desse crime, né? E a gente tem que entender, é óbvio, a gente olha isso com os nossos olhos terrenos, e às vezes é muito difícil, né, de entender isso, mas nós também temos o entendimento que Deus é justo, né? Então, nada acontece que uma pessoa passe que não tem uma razão de passar, né? E ali está uma oportunidade de receber um ser na mão, né? Agora, concluindo, acho que esse tópico, não sei se tem outras colocações, eu sempre trago essa frase aqui, que é de Pedro, né? São Pedro, e a gente sabe que, por exemplo, Pedro, apesar de ser o pai da igreja, né, como ele é conhecido, ele de certa forma, também traiu a Jesus, né? Não reconhecendo Jesus, né, naquela noite do suplício, né, quando Jesus diz, olha, antes mesmo do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? Ele diz, não, absurdo, jamais faria isso, né? E quando ele nega pela 3ª vez e o galo canta, aí que ele cai em si e diz, nossa, né, olha só o que eu fiz, né? E muito arrependido e envergonhado disso tudo. Mas, assim, não importa a pior coisa que a gente faça, a gente entender que sempre tem um caminho de retorno, sempre tem um caminho de, vamos dizer, de restituição, né? E que é o caminho do amor, né? Então, Pedro fala isso, o amor cobre uma multidão de pecados. Não importa o que a gente fez, tão horrível ou pior que seja, né? Na medida que a gente aprende a amar, a gente realmente aprende a fazer diferente, a gente está se purificando, né? E reencontrando esse caminho para Deus e para a felicidade, né? Então, isso em qualquer coisa, isso serve para todos nós, né? Nenhum de nós aqui tem um passado angelical, né? Nós estamos numa terra ainda de espíritos que ainda não atingiram a pureza, né? Então, todos nós precisamos do perdão e precisamos exercitar esse amor. Tudo bem? Então, deixa eu só concluir aqui. A gente poder passar para a aula de hoje. Podemos passar ou ainda tem alguma questão? Acho que não tem nenhuma pressa da gente deixar esse tema, se tiver alguma questão. O Emerson, como veio, faltou 2 aulas anteriores, você tem alguma dúvida, Emerson? Quer fazer alguma pergunta? Não. Tudo bem. Então, tá bom. Eu acho que talvez essa é a aula mais polêmica e difícil, né, que a gente tem no programa, mas mas é um tema presente, é um tema do mundo, né, que obviamente a doutrina espírita tem uma posição bastante clara a respeito. Mas vamos em frente. Ó, então, pessoal, a gente acabou de ver a lei de reprodução e a gente começa hoje a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é a última lei, né? É essa lei que, na verdade, junta todas as outras e que é a grande lei do amor, na verdade, né? O principal mandamento que a gente tem, né? Então, com isso a gente vai concluir as 10 leis morais conforme a doutrina espírita vê, né? E aí a gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar o texto que foi enviado semana passada, né?
Mas aqui tem algumas questões, né, sobre a justiça, e na aula que vem a gente vai falar sobre o amor e a caridade, né? Então, queria agora, deixa eu ver quanto nós estamos aqui, quantos somos. Essas questões vocês têm lá no WhatsApp, né? Sim. Então, estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dá 2 duplas, né? 3 duplas. Vamos a elas. Tem que adicionar uma. Marco, você vai para uma sala, mas não precisa, Me não manifestar. precisa se, mas não precisa ir. É só não apertar o botão. Então tá bom. Eu Então, clico, pessoal, eu cliquei a outra vez eu cliquei no lugar você errado e não fui clica em embora. nada, é Clique em só nada, né? ignorar. Então tá bom, pessoal, até daqui a pouquinho, 15 minutos. Oi, Oi. estão todos de volta. Todos. Então tá bom, excelente. Bom, então a primeira pergunta, né, para o Emerson e para o Gilberto. O sentimento da justiça é algo inato ou é resultado das ideias adquiridas? Já vem, já, como diz aqui logo no início, ele já vem com a gente, né? Deus já nasce com a gente, o sentimento de justiça, né? A gente vai aperfeiçoando ela à medida que a gente vai tendo um progresso moral, né? Perfeito. Isso Né? mesmo. Ficou Isso bem mesmo. dúvida, assim. O que a gente, eu estava até dizendo para o Emerson, esse texto em si, eu fiquei com uma ligeira confusão no começo, tentei avaliar, né? Mas aí depois conversando com ele ficou um pouco mais claro isso, né? De que ela vem registrada, vamos dizer, gravada na natureza, que é uma lei A gente vai desenvolvendo, né? Até lembramos aí de alguns aspectos, né? Há 200 anos atrás, por exemplo, havia, na época de Kardec, ainda tinha o duelo, né? Ele era legalmente permitido e a razão do duelo era para justificar que você tinha tido a sua honra ofendida e que você se matasse, estava, vamos dizer, dentro da justiça humana daquela época, você estava dentro da lei, ou seja, a gente devagar vai vendo que com o progresso moral, coisas que acontecer, que nós fizemos no passado, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Porque até pode nos ajudar com a aula passada e com outros aspectos, né? A gente às vezes tem a dificuldade de deixar claro na cabeça da gente. Deus é amoroso, Deus é justo e Deus é bom. E Deus não tem pressa. Essa é uma outra dificuldade nossa, né? A gente quer a justiça agora, né? A justiça tem que ser agora. Aconteceu aí um caso, não, eu quero ver a justiça, porque se eu não enxergar a justiça, Deus não é bom. E não é isso, né? Aí é que entra justamente o que você colocou no slide, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Deus perdoa. Mas basicamente isso é interessante, né? E depois a gente vai perguntar o que é justiça mesmo, né? Mas essa ideia que vocês colocaram é isso mesmo, né? Que vocês responderam, né? Tá de tal modo na natureza, né? Que a gente se revolta à simples ideia de uma injustiça, né? A gente fica indignado, né? Como é possível,
isso é uma injustiça, a gente diria, né? E aí, muito bem colocado, Emerson, o progresso moral vai desenvolvendo esse sentimento, né? Mas não o dá porque, na verdade, Deus pôs esse sentimento no coração do homem, né? Então, muitas vezes, um homem simples ou sem uma educação formal, né? Muitas vezes se mostra uma pessoa muito mais justa, né, do que aqueles que têm tanto saber, né? Porque não é uma questão de intelectual, é uma questão moral, né? Interessante isso, né? Justiça é uma questão moral, né? E aí, à medida que o homem tem esse senso moral desenvolvido, ele vai sendo capaz de exercer essa justiça de forma mais apropriada, né? É isso mesmo. E aí a grande pergunta é por que a justiça é tão diferente entre os locais e entre as épocas, né? Como trouxe o Gilberto, né? Que uns consideram justo, os outros podem parecer injusto, né? E aí ele diz, olha, que a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, né? Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Na verdade, o prisma do seu egoísmo, do seu orgulho, né? do seu interesse, né? Napoleão que tinha essa frase, né? Os homens lutam mais bravamente pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Eu acho que mostra uma grande realidade, né? A gente acaba, às vezes, torcendo as coisas a nosso favor, né? E a gente percebe isso ainda nas leis humanas, né? Algumas leis são não tão justas, são um pouco tendenciosas, né? Favorecem, às vezes, quem tem mais bens materiais do que outros, mas... Do que quem tem poder, né? Verdade. E aí acabei avançando aqui sem querer, gente. E aí tem aquele que diz assim, né? Aos amigos tudo, né? E aos inimigos a lei. Também tem isso, né? Exatamente. Os inimigos a lei, né? Mas a lei humana, né? A lei humana. A lei humana, né? Faltou talvez que a lei de Deus é igual para todos. Que em relação à lei divina não vai ter jeito, nós não vamos escapar, né? É verdade. Gente, das outras duplas, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma observação sobre essa primeira questão? Né? Hoje, as leis, as instituições não nos ajudam a elaborar o nosso senso de justiça também, tanto de um lado como para o outro. Não necessariamente a gente vai melhorar, mas a gente pode enxergar que determinadas, como o próprio Gilberto falou, né? Que as leis humanas elas têm a capacidade de fazer com que a gente enxergue, pelo menos do ponto de vista nosso, o que está certo e o que está errado, né? E acho que a gente melhora um pouco em função disso. Eu não tenho dúvida que as instituições ajudam, né? E elas já são também criações nossas, né? Então, se ela embute, né? Ela encarna de justiça, é a justiça do tempo, né? Em que elas foram concebidas, né? E aí, né? Óbvio que as pessoas talvez estejam um pouco mais para trás em termos de senso de justiça, né? Estão dentro de um mundo que as leva a considerar isso, né? Então a gente sabe, né? A gente vive num mundo que não pode roubar, não pode matar, né? De certa forma, para a grande maioria isso é uma verdade, mas tem os que ainda se colocam à margem disso, né? As leis seriam perfeitas se fossem conduzidas por seres perfeitos, ou perfeitos, não as manipulassem
de acordo com o seu bel prazer, a sua necessidade. Então, aí existem, pode ter leis lindas, maravilhosas, mas existem os corruptos que acabam deturpando, não respeitando, né? Não sendo justo. Então... Exatamente. Mas aí também entra, injustos, né? Entra um aspecto assim para reflexão nossa, né? Deus, nós necessitamos de pessoas, da figura do juiz, da figura do advogado, de defesa, de ataque, mas as leis universais, elas foram elaboradas de uma forma tão perfeita que não há necessidade desses julgamentos, né? A nossa consciência é o nosso juiz, né? Depois que a gente se depara, né, com a verdade mesmo, aí... se o homem vivesse a justiça totalmente respeitando o que é a justiça, respeitando as leis naturais, não precisaria de ter esse monte de lei feita pelo ser humano, não haveria necessidade. Perfeito. É verdade, Fátima. Você sabe que os gregos já lá, quantos séculos antes de Cristo, já debatiam isso, né? Quando eles viam que cada cidade grega tinha seu conjunto de leis, etc. Aí tinham uns que pensavam assim, será que existe uma lei que está aí, independente disso que a gente coloca, né, como as nossas obrigações ou direitos, que for? Né? Será que não existe uma lei natural? Então, esse conceito de lei natural vem dos gregos até, né? É interessante quando Kardec fala das leis morais, ele chama de lei natural, né? Então, ele na verdade está voltando ali naquele princípio, né? Que seriam aquelas leis que servem para todos, em qualquer lugar, em qualquer época, né? Mas a gente vive numa época e vive num local, né? E obviamente que está, às vezes, dentro de lugares onde as leis não são exatamente as mais justas, né, do ponto de vista moral, ou as pessoas, tem a ver também com a nossa necessidade, né, de estar sujeito a isso e mostrar a nossa resolução em fazer o certo, mesmo vendo que ao redor nem sempre é assim que acontece. Eu acho que uma coisa aqui que é muito importante, né, porque a gente sempre olha muito para o vizinho e aponta o dedo, né? Está fazendo errado aqui, está sendo corrupto ali, está lançando sinal a colar, né? Mas eu sempre lembro quando a gente aponta o dedo para o vizinho, né? A gente tem três voltados para a gente, né? E assim, a grande pergunta é em você, né? Onde você está escorregando, né? Porque é óbvio que a gente tem que, enfim, não deixar que o mal propague, né? Mas a gente tem que olhar principalmente na gente, né? Onde é que eu estou sendo, né? Dando jeitinho, onde é que eu não estou sendo correto, né? Onde eu prejudiquei alguém, né? Eu acho que esse é o lugar que a gente mais pode atuar, né? Em nós mesmos. Onde eu fui egoísta, né? Onde eu fui orgulhoso, né? Enfim, vamos dizer, destratei alguém ou menosprezei alguém, né? Porque na medida que a gente faz isso também, nas pequeninas coisas, a gente, de certa forma, cria essa atmosfera, né? Esse ambiente onde essas coisas acontecem, né? Nossa reforma íntima, né? Que é uma luta. É a nossa reforma íntima, né? Como disse Gandhi, né? Seja você o exemplo da mudança que você quer ver no mundo, né? É por aí. Jorge, uma vez um amigo falou assim, presta atenção, num dia só, quando você estiver dirigindo o seu carro, quantas infrações de trânsito você comete sem ser pego, lógico. E é impressionante, dá vergonha. É verdade, né? Dá vergonha. Verdade. Talvez não sejam aquelas horríveis, né, Fernando? Não, são as que ninguém está olhando, né?
Verdade, verdade mesmo. Mas seguindo aqui, então, olha, vocês vejam que a representação da justiça é essa dona aqui com uma balança, né, tentando medir os argumentos de lado a lado, né? E ela está sempre vendada. Não sei se já repararam isso. Que diz que a justiça é cega, né? É verdade. Esta justiça dos homens é cega, né? Mas vamos lembrar que a justiça de Deus não falha, né? Essa aí é certeira, né? Mas muito bom. Então, seguindo aqui, Fernando, Selma, como é que a gente pode definir justiça? A justiça é o respeito aos direitos do outro, né? Eu acho que foi falado, né? A gente discutiu, discutimos. A gente só comentou, porque não... o que fala aí é tudo, e é o que foi falado já até agora. Né? A gente seguir realmente o que justiça é respeitar o outro, pronto, não precisava ser feito mais nada. Tá? É verdade, mas eu acho isso uma definição muito curiosa, né? Porque justiça não são os meus direitos? É que seja respeitado os meus direitos? Muito pelo contrário, né? A gente tem que respeitar o do outro, né? Poxa, Selma, mas e os meus direitos? Quem é que vai? Tô bem, obrigado. É isso aí, né? Eu acho que cada um respeitar o direito dos demais, né? Se cada um respeitar os direitos dos demais, os seus também serão, né? Com certeza. Só que a gente quer... pode falar, Selma. Não, o Fernando mesmo comentou, né? Que onde, infelizmente, né? Nós encarnados, a justiça aqui muda, a justiça dos encarnados muda de acordo com a vontade de cada um, né? Com interesse, né? Mas a gente quer respeitar o direito de todo mundo, só que o nosso é primeiro, né? Assim, todo mundo tem direito a um pedaço da pizza, né? Mas a minha vem primeiro e é a maior, né? Eu faço as leis, né, Jorge? Quem parte, reparte, né? Que fica com a melhor parte, né? Mas isso aqui a gente está falando e a gente está, né, concordando, mas isso daqui é, para mim, revolucionário. No sentido que muda o ponto de vista. Né? Não é o meu direito, é o direito do outro. Isso é muito diferente. Não sei se é assim que a justiça é pensada comumente, né? A gente pensa sempre no meu, né? E muitas vezes, quando a gente clama por justiça, né, muitas vezes a gente clama por vingança, né? Ou seja, que o outro seja punido, né? Sim. Pelo que fez, né? A visão nossa, né? Assim, a maioria que tem uma visão única é essa mesmo, de clamar pela justiça no sentido de vingança. É isso que a gente percebe, que o sentimento que vai, de uma forma geral, não se deve generalizar, mas de uma forma geral é isso mesmo, né? Infelizmente ainda estamos assim. É o olho por olho, né? Tem uma colocação que ela usa o termo liberdade, né? Mas na palavra liberdade dá para a gente entender também a justiça, né? Que a liberdade de cada um vai até onde começa do outro, né? No aspecto de justiça é o que você falou, a gente tem que aprender a inverter, né? Pensar na justiça, que é o que o Fernando e a Selma colocaram, né? Pensar na justiça em relação ao direito dos outros, né? É verdade, porque lá nos primórdios, quando fala de justiça e o olho por olho, né, a pena de talião,
é um pouco assim, eu fui prejudicado, então o outro me deve, né? Algo naquela mesma proporção, né? Até dizem que o olho por olho foi um avanço, né? Porque antigamente, né, o cara pisava no pé e você matava o sujeito, né? Era desproporcional a reação. Não, você diz assim, o cara pisa no pé, você pode pisar no pé do outro também, né? Era o olho por olho, né? Já era um progresso. Mas Jesus veio e disse, não, o cara pisou no teu pé e você oferece o outro pé para ele, ou seja, você abre mão do entre aspas, direito de revide, né? Porque não é isso que vai acertar as contas, não é isso que vai te libertar dessa situação, né? E aí vem toda essa ideia do perdão, que ainda é muito difícil para todos nós, né? Porque Mas aqui você colocou esse exemplo aí, né, de Jesus, que Jesus veio para mudar, mas eu me lembrei, né, de algo relativamente normal na forma de algumas famílias educarem os filhos. Ah, não, se você apanhou, vai lá e bate também. Ah, se aquele mordeu você, vai lá e morde também. E a maior parte dessas famílias a gente nasceu em lares cristãos, só que a lei ainda do olho por olho é mais forte do que o ensinamento que Jesus veio trazer. Você vê, Gilberto, como a gente ainda tá lá, né? Em algumas coisas. Mas, por outro lado, né, Jorge, aí vem aquele outro aspecto, é a gente entender que Deus não está preocupado com o tempo, né? Tempo é uma preocupação nossa, né? A gente é que fica roendo unha, se mordendo por causa do tempo. Como para ele Deus tem tempo é todo o algo tempo, que né? não tem necessidade, não tem essa noção, então ele leva dessa forma, tudo bem. Agora, isso não quer dizer que fica, né, sem acerto. Aí entra o outro aspecto que a gente tem visto aí, né? Lei de ação e reação. É verdade. Nós não entendemos ainda o que outro sistema que não seja princípio, meio e fim, né? A única coisa que nós entendemos é isso. Nós não podemos imaginar uma coisa que não tem princípio e não terá fim, né? Estamos muito fora dessa Tem coisas que estão bem além da nossa compreensão. Mas olha, quando a gente fala de Para direitos aqui, Jesus, para Deus não há ansiedade. Não há ansiedade, não há pressa nem ansiedade, não cabe de forma nenhuma, né, para ele. É verdade. Não, eu acho que essa é uma fala que vai marcar a aula de hoje. É isso aí, Deus não tem pressa, né? Ele é paciente, né? Mas a gente é que precisa se aprumar, né? Mas aqui ele está falando que esses direitos, que são os nossos e os dos outros, são definidos pela lei humana e pela essa lei natural, né? Lei divina. Né? E aí ele vai explicando, como vocês já comentaram, né? Que as leis são apropriadas ao tempo, ao local, mas esses direitos são mutáveis, né? Porque, obviamente, com o progresso, isso vai mudando. Agora, o Daniel está dando umas risadas aqui do lado, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está se manifestando. Mas, então, a lei humana nem sempre está de acordo com a lei de Deus, né? Então, o direito humano regula apenas as relações sociais, onde é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência, né? Então, por mais que as leis sejam detalhadas e amplas, né, elas não vão cobrir todos os aspectos da vida humana, né? E tem muita coisa, como o Fernando falou, que a gente faz e que os outros não veem, nem por isso deixam de ser, né, incorretas ou imorais, né? Esse aqui é o ponto. Nada escapa, de fato, à lei divina, né? Bom, então qual a base da justiça segundo a lei natural?
Essa é a pergunta para a Fátima e para o Rafa. A base da justiça é querer dos outros o que a gente quer para nós mesmos, né? É fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Então, como ninguém quer o mal para si, né? Você pensar dessa forma, então você nunca vai querer o mal para o outro também, né? Na verdade, é se colocar no lugar do outro, é ter a empatia, não? E aí, isso, né? Se a gente agir dessa forma, né? E quando o homem praticar isso na sua totalidade, aí o mundo vai ser muito melhor, ele vai ser realmente, verdadeiramente justo, né? É verdade. E daí, havendo a justiça, você pensando no outro, você vai estar praticando o amor, né? E a caridade. Então, na verdade, você vai estar praticando tudo que está sendo proposto pela lei natural, né? Muito bem colocado, Fátima. É isso mesmo. No fundo, por isso que esse capítulo tem justiça, amor e caridade, né? Porque na base da justiça está o amor, né? Quem ama é justo, né? E é isso mesmo, né? Porque se eu sou capaz de perceber, de querer o bem do outro, né? Então eu vou ser justo com ele, né? É verdade. E Rafa, o que você nos diz? Eu digo que eu fiz besteira e achei que nós fôssemos discutir apenas a última aula e eu não li o texto. Então a Fátima me salvou. Não, mas faz sentido para você isso, né? Justiça como algo que é olhar o direito do outro, que vê que é assim, está na base disso daí, eu querer para o outro o que eu quero para mim. Faz sentido? Total, né? Faz sentido. Se a gente for pensar, é isso mesmo, né? Mas geralmente a gente olha para o nosso umbigo, né? Nós somos egoístas. É verdade. Eu, de novo, eu acho isso tudo muito diferente do que é justiça aí na cabeça das pessoas normalmente, mas eu acho muito legal dar uma invertida nesse negócio, né? Então é isso mesmo aqui. Vocês dois aí colocaram muito bem, Fátima trouxe isso aqui, né? Querer cada um para os outros o que gostaria para si mesmo, né? Então, no coração foi que Deus imprimiu essa regra, né? Fazendo com que cada um deseje ver respeitados seus direitos, né? Então, se eu não sei como proceder com o meu semelhante, eu vou proceder como eu gostaria que procedessem comigo, né? Isso é o guia mais seguro, né, que vem da própria consciência, né? Então, é só a gente se perguntar como é que eu gostaria de ser tratado nesse momento, e aí eu vou saber qual é o direito que o outro tem, né? E para eu ser justo, eu sigo esse direito, né? Que é o mesmo que eu gostaria para mim. É muito interessante isso aí. O texto é claro, Jorge, a prática é mais complicada, né? É verdade, não. É por isso que, como nos lembrou bem o Gilberto, Deus é paciente com o tempo, né? Não está com pressa, porque a gente está levando tempo para aprender isso, né? Mas é isso aí. Então, olha só essa última frase que está aqui, que eu acho que foi que a Fátima nos trouxe, né? Olha só, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante, senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ele tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Isso é muito legal, né? Quer dizer, a gente sempre, quando pensa em direito ou em justiça, pensa no nosso direito pessoal. Mas a religião cristã toma o direito pessoal por base do direito do próximo. Ou seja, aquilo que eu quero para mim, eu então devo, né,
conceder para o outro também, né? Que é o nosso mandamento maior, como Fátima resumiu bem, é o mandamento do amor. Eu não sei o que vem primeiro, né? Praticar a justiça, então, consequentemente, ele vai estar praticando o amor ao próximo e a caridade. Agora, se ele pratica o amor ao próximo e a caridade, com certeza ele vai ser justo, porque uma coisa não dá para ir na contramão da outra, né? Exatamente. Caminha tudo junto, entrelaçado. No fundo, são faces da mesma coisa, né? É uma lei só, por isso essa é a lei que resume todas as outras, né? Que aí a gente falou de adoração, a gente falou de trabalho, a gente falou de reprodução, né? De conservação, falando de destruição. Então, quer dizer, o que a gente quer para si, para se conservar, a gente tem que querer para o outro para se conservar, né? Se a gente quer nascer, o outro também quer nascer, né? Se a gente quer trabalhar, o outro também quer trabalhar, né? Não é isso? Se a gente quer ser ouvido por Deus, o outro também quer ser, né? E assim por diante. A gente quer liberdade, o outro também quer. A gente quer, né, ser visto como igual, o outro também. E aí a gente vê que todas as outras leis estão aqui também, né? De alguma forma. Né? É isso aí. Eu acho que com isso, seu comentário, eu acho que isso conclui aí a nossa aula de hoje. Essa aula era curtinha mesmo, né? Uhum. Não é tão polêmica como a anterior. Mas também não tão fácil. Não, eu diria que também não é tão fácil quanto, né? Porque a gente ser justo e realmente amoroso não é a nossa tarefa das muitas vidas, né? É isso Jorge, aí. eu não conseguia pegar os textos que você colocou na tela aí. Eu não sei o que aconteceu, que eu não estou conseguindo pegar. Está só as imagens, só... Tá aparecendo só os rostos, não está aparecendo as telas. Não entrou nenhuma tela. O Jorge, vocês conseguiram pegar? Não estou conseguindo aqui. Eu acabei de tirar agora, porque eu tinha terminado. Não, mas eu não, mas no trecho que você foi falando, Jorge, nós não estávamos vendo nada, só os rostos. Eu pensei que fosse só comigo, mas então foi geral. Não, foi geral. Foi geral? Poxa, desculpa, eu não percebi. Dá uma passada rápida, assim, só para a gente olhar. Eu vou dar uma passada rápida, então. Não tem... Lá vou eu de novo. Estranho que eu não conseguia aparecer. Desde a balança, que ele falou, a balança e tal, não apareceu nada. A balança é séria. Agora sim, agora tá aparecendo. Tá aqui, olha a balança. Estão vendo? Puxa, desculpa, eu não percebi. Que é isso? Sem problema. Aí a gente falou dessas frases aqui que eu li para vocês. Ainda bem que eu li tudo, hein? Aí aqui completou. Muito bom. Bem lembrado, Fátima. Olha o direito aí, né? Eu estou vendo e vocês não, isso não está certo. Perfeito. Muito bom. É isso, gente. Então, a aula que vem a gente continua essa lei, falando de caridade, né, de amor. Aí a gente fecha esse bloco de leis divinas, que é a parte 3 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai para a parte 4 do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, né? Ou seja, das consequências, né? Das leis morais, né? O que acontece quando a gente, né, observa as leis, o que acontece quando a gente não observa as leis. É a parte final aqui do nosso programa. Mas de hoje, alguma outra questão, algum outro insight aí? Vocês gostariam ainda de... Eu só vou trazer um insight aí. Primeiro, agradecer o Rafa, porque ele fez uma indicação para mim na semana passada, que ele indicou um filme do Netflix
e eu e a Selma assistimos. E é um filme para muita reflexão, muita. Qual é? Ah, é? O Rafa, Qual fala é o do filme? Eu Vou até tô- Ué, não lembro qual que era. Você falou do filme do João de Deus, que é um documentário, Ah, não é filme. seriado. Ah, tá. O É documentário. o documentário que está lá. E eu e a Selma assistimos Ah, e tem muita coisa de reflexão interessante. Agora vem vindo um feriado aí, para quem tem Netflix. Se quiser assistir, assista. interessante. Passa o nome. João Selma, me de Deus, ajuda né? aí, Selma. Como é que a gente localizou? Ah, a gente põe João Ah, de acho que é João Deus, de né? Deus. João de Deus, você João de acha? Deus de Aí Deus. vocês têm, Hã? É. A gente põe João de Deus. Vale a João de pena, Deus. realmente. Mas esse Ele, filme penaliza mais É um o homem? documentário, né? João de Deus, Cura e Crime. Exatamente, João de Deus, Cura e Crime. É. E trata do assunto estupro, né? Então, e algumas outras reflexões, cada um de nós aí vai poder refletir. É incrível isso, né? Como mistura sombra e luz no mesma coisa, né? Exato. Enfim, Interessante. quanto a pessoa poderia ter se adiantado, né, com o dom que tem, e quanta dívida ele acabou contraindo Livre-arbítrio, né? pela forma que agiu, né? Acho que ele, no Essas fundo, coisas. começou bem, mas foi vaidade também, não foi? deixou, é isso que eu ia falar, deixou a vaidade e, assim, se convencer pelas facilidades, mas eu acho que ele deve ter começado bem. Eu acho que ele era um espírito doente. E aí, mas ele tinha uma mediunidade muito grande, mas ele, como pessoa, era muito doente. Já era torto, né? Ele realmente demonstra uma deformação de personalidade grande. O lado mediúnico ele teve aparentemente por um período, mas depois aquela história, o plano espiritual, né? Deus escreve torto, escreve certo por linhas tortas. Então, várias pessoas, o Rafa tinha comentado comigo, falou, pô, mas como é que fica? Bom, pessoal, eu só quis agradecer o Rafa. Mas é um bom, assistam o filme tema. aí. O Jorge um dia pega uma aula e fala, hoje nós vamos falar disso. A gente tendo um tempinho maior, vamos explorar. Boa dica, Rafa e Gilberto. É isso aí. Gente, semana que vem é feriado no Brasil, né? E terça-feira, então não temos programado aula. E aí a gente voltaria no dia... Não é 19. Dia 12, é dia 19. Exatamente. É isso aí. Fátima ia falar alguma coisa aí. Diga, Fátima. Não, é isso que eu ia olhar a data que era no calendário. Volta, então, no dia 19, né? 19. Correto. Vamos fazer um comunicado, então, que vai ser suspensa a aula para a pessoa ficar prevenido, para ver se não falta. Hoje faltaram pessoas que não esperavam que faltasse, né? A gente sempre gosta que todos estejam presentes, obviamente. Porque a gente sabe que trás, aí aqui e ali existem suas dificuldades, né? Mas aguardamos lá dia 19. Grupo, né, Jorge? Oi? De que não precisa colocar no grupo a mensagem de que na próxima terça não vai ter o nosso... Vamos colocar. Vamos colocar. Aproveitem terça-feira, então. É isso. Porque aqui estão os que sempre vêm, né? É isso aí. Gente, eu vou convidar o Emerson a fazer a prece final. Pode ser, Emerson? Pode. Então, tá ótimo. Eu venho pedir a todos, né? A Deus, proteção a todos e agradecer esse momento de reflexão que tivemos aqui e aprendizado. E agradecer a tudo o que está acontecendo, alguns problemas que eu estou passando também,
E é isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Então, até o dia 19, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tudo bom. Até lá. Tchau, tchau. Bom feriadão aí. Obrigado. Até Obrigado, para viu? todos. Tchau, tchau.